Graça Salgueiro, nascida em Pernambuco, Recife, cidade onde reside. Jornalista, articulista do jornal Inconfidência desde 2006. É profunda conhecedora e estudiosa do Foro de São Paulo há 14 anos, assim como também do regime castro-comunista que prolifera atualmente na América Latina e no Caribe, com ênfase especial nos movimentos terroristas do continente, sobretudo as Farc colombianas. É também articulista do site Mídia Sem Máscara e proprietária dos blogs Nota Latina e Observatório Brasileño, em espanhol, onde são encontrados os seus oportunos e esclarecedores artigos com denúncias que são reiteradamente omitidas ou deturpadas pela mídia nacional venal e vendida. Tem apresentado diversas conferências no Brasil e esteve 2 vezes em Bogotá, a convite da Fundação AIEC da Colômbia, onde expôs os riscos e avanços do Foro de São Paulo. Foi a única jornalista brasileira independente a entrevistar o ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, com quem mantém cordial e profícua amizade, ex-presidente da Colômbia. Agradecemos a sua presença. Convidamos a palestradora à sua exposição. Boa noite a todos. Estou muito contente de ver tanta gente aqui nessa casa. Eu espero que, depois de passarem pessoas tão ilustres como o general Marco Felício, como a professora Aileda, como o próprio capitão Bolsonaro, eu possa ser digna dessa plateia toda bonita. Quero agradecer, primeiro, o convite que me foi feito pelo coronel Migues, que, além de ser o diretor do Jornal Inconfidência, é também meu anfitrião, que está me hospedando como uma rainha. Quero agradecer também ao coronel Ari, presidente aqui do clube, por ceder o espaço, pessoa gentilíssima, e também ao coronel de Biase, pelas palavras que dirigiu a mim. E, muito especialmente, quero agradecer a meus colegas olavetes, que estão aqui me prestigiando. Não poderia absolutamente deixar de agradecer a vocês todos. Bem, a minha palestra é um pouco diferente daquelas palestras convencionais que vocês estão acostumados a assistir. Eu vou começar passando um pequeno vídeo para que vocês possam compreender todo o desenrolar do que eu vou falar. Peço, por favor, que é um vídeo curtinho, não é nenhum filme, não. Tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô, Boris, você sabe que isso é, no mínimo, uma piada de mau gosto. Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Porque houve um tempo que houve uma aliança do mal aqui, que era Collor, Menem, Fujimori e Salinas. 4 que foram quase que presos como ladrões. Veja, eu sou um homem e o partido tem uma história
muito democrático. O partido tem relação com todos os países do mundo. Nós vamos poder provar, depois que ganharmos as eleições, que o Brasil vai manter uma relação muito eficaz, desde os Estados Unidos, desde a Argentina, desde a Europa. Rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. Lo conocí personalmente. Lo conocí. Recuerdo cuando salí de prisión en 1994 y andábamos por estas calles de Caracas, esta plaza Caracas y estos barrios y aquellos pueblos. Yo recibí la invitación para asistir en 1995 al Foro de San Pablo, que se instaló aquel año en San Salvador. La invitación me la hizo un buen amigo, comandante revolucionario, fallecido hace poco, Shafiq Handal. Y allá fui a parar a San Salvador. Y una de las personas a las que conocí fue, en aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros. Y me llegó alguien a mi puesto ahí en la reunión, a una mesa de trabajo donde estábamos un grupo conversando, y recuerdo que me puso la mano por aquí y me dijo: hombre, quiero que hablemos. Y yo le dije: ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nos reunimos esa noche en algún barrio por allá humilde de San Salvador. Basta acompanhar pela internet, porque todo o 19º Encontro do Foro de São Paulo vai ser transmitido ao vivo pela internet. Quem não puder participar presencialmente vai poder acompanhar as nossas discussões e ver que não tem nada de misterioso. A gente defende integração regional, soberania nacional, igualdade social e a democracia mais ampla que for possível obter. Bem, são 3 momentos da história do Foro de São Paulo que eu coloquei nesse vídeo, que foi feito por um parceiro chamado Alex Pereira. Eu faço questão de agradecer a ele aqui também pela vinheta e pela coisa toda que ele fez. E que mostra, em 2002, quando o Boris Casoy fez essa entrevista ao então candidato Lula sobre o Foro de São Paulo. Inclusive, o Boris Casoy, eu devo esclarecer isso aqui, o Boris Casoy fez essa pergunta ao Lula porque o Olavo de Carvalho, que vinha há anos falando do Foro e a imprensa inteira silenciando e negando a existência dessa organização, Olavo insistiu, já que o Boris ia entrevistar o Lula, insistiu que ele fizesse essa pergunta. Então, quando o Boris pergunta sobre o Foro de São Paulo, o Lula sai com essa conversa fiada, não é, de que isso era uma mentira, uma invenção de um picareta de Miami, que, no caso, era o ex-preso político Armando Valladares, que vinha já há tempo denunciando essa história, e negou. No segundo vídeo, Chávez desmente, provando exatamente o que a gente sabe. Não é? O Chávez entrou para o Foro de São Paulo, o Chávez esteve preso em 1992, após um levante que ele fez lá, para tomar o poder, para tomar o governo, e foi derrotado. Foi, inclusive, um golpe sangrento demais, teve mais de 100 pessoas mortas, entre elas 12 crianças, na conta dele, e ele foi preso. Então, durante o período que ele esteve na prisão, ele lia muitos livros de Fidel Castro, se comunicava com ele. E quando foi liberado, porque ele foi liberado por um voto de anistia, ele saiu em 94, e então foi convidado a participar do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, apesar de ter 23 anos, foi inaugurado em 1990,
teve anos em que não ocorreu o encontro. De 94, realmente não teve. Então, ele foi participar dessa reunião de 1995. E lá ele diz, o que prova mais do que qualquer coisa que a gente diga, é ele mesmo que diz, ele estava lá, foi onde ele conheceu Lula e onde conheceu o Raul Reis, que era o número 2 das Farc, não é, que foi abatido em 1º de março de 2008. E então, quando soube-se que esse ano o encontro do Foro seria aqui no Brasil, em São Paulo, começou-se uma manifestação de pessoas mais pela internet, pelas redes sociais, porque Olavo escreveu alguns artigos e começou a falar que deveria haver alguém ou alguma organização que pedisse uma auditoria nas contas do Foro de São Paulo, porque não é possível que uma organização desse porte, não é, que é plurinacional, existe há 23 anos, congregue tantas pessoas, tantos partidos, faça tantas viagens e tantos empreendimentos, e de onde vem o dinheiro, de onde vem os recursos para manter tudo isso. Então, Olavo começou a falar nisso e falou, deve-se pedir uma auditoria. E algumas pessoas resolveram, então, se manifestar em relação a isso. Surgiu um grupo que tinha a intenção de fazer uma manifestação física, e realmente chegou a fazer, na frente do hotel onde ia ocorrer os encontros do Foro. E, por conta de toda essa agitação que houve, um site chamado Opera Mundi tomou conhecimento e fez uma matéria com aquelas pessoas que queriam manifestação. Por conta disso, é que o Walter Pomar veio a público, ele gravou um vídeo e disse, não, porque essa parte aí não está completa, infelizmente eu passei a parte, faltando um pedaço. Ele diz assim que essa organização nunca foi secreta, isso sempre foi de conhecimento de todo mundo, nós nunca escondemos nada. Aí quando entra essa outra parte que ele diz, exatamente por isso é que vocês vão poder ver pela internet. Então, quer dizer, é uma meia-verdade e uma mentira enorme que tem nessa fala dele. A mentira enorme é que a gente sabe que foi ocultado por 23 anos. Não é? E a meia-verdade é que, de fato, eles colocaram no site do Foro, havia lá palestrantes fazendo palestra ao vivo, só que eram as coisas mais desimportantes do Foro, porque apareciam pessoas dando sua impressão, pessoas de outros países, jovens, o que estavam achando daquele encontro, quer dizer, coisas absolutamente sem nenhuma gravidade, sem nenhum interesse, mas que eles diziam, não, a gente está apresentando ao vivo. Não é? Era a desculpa deles. E o próprio site do Foro desse ano, eles mudaram todo o layout. Era muito difícil encontrar o material deles, não é? As resoluções, as determinações dos grupos de trabalho. Isso foi um trabalho assim, de cão farejador, posso dizer assim, durante esses 14 anos, porque logo no começo, logo quando eu tomei conhecimento do Foro, eu ainda encontrava algumas coisas, mas depois, com os artigos que o Olavo foi fazendo nos jornais de grande circulação, que ele escrevia, então chamou a atenção deles e eles ficavam trocando. Era um verdadeiro serviço de cão farejador, porque era Foro de São Paulo, depois era Foro São Paulo, depois era ORG, depois era COM, depois era COM-BR. Ficavam trocando de hospedeiro e era um verdadeiro trabalho de espionagem encontrar. E nisso eu fui garimpando as coisas, não é? Mas só que antes o site trazia assim, todas as resoluções de todos os anos, tinha fotos, tinha muitos documentos que eu fui pegando isso. O desse ano, como eles abriram para o público, então, não tinha nada disso. Quem quiser pode consultar. O endereço é http:// não tem o www, Foro de São Paulo, sem o tio.org. Podem ir lá consultar. Vocês vão ver vídeos, vão ver fotos, vão ver ficha de inscrição, nada que importa, nada que interessa. Então, o que foi discutido no encontro desse ano ainda não saiu tudo. Do que eu pude pegar foi somente uma pauta final, uma resolução final, e que, nesse documento, o próprio Walter Pomar ele declara o seguinte, tem lá uma